Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do sétimo ano do Colégio Emaús. Olá, sétimo ano, tudo bem? Bom, como combinado, vamos fazer então a correção aí dos exercícios de revisão, beleza? Bom, então separem os seus materiais, tá? Principalmente o livro, pois nesta videoaula vamos utilizá-lo. Bom, vamos direto para a primeira questão, que pediu para explicar a teoria da deriva continental, o processo de deriva continental e quais suas evidências. Bom, lá no início do nosso livro, temos então descrevendo tudo em relação à deriva continental, lá na página 11. Então, bora lá. Bom, então a deriva continental a gente lembra de movimento, tá? Movimento dos continentes. Antigamente era apenas um continente chamado Pangeia, tá? Olha só o interessante significado. Todas as terras, tá? Um único continente e de acordo com as condições, né, do planeta Terra, a dinâmica do planeta Terra, os continentes foram afastando, como está bastante bem ilustrado, né? Muito bem ilustrado na página 12, tá? Evidências paleontológicas, tá? Morfológicas, o que é morfo? Forma, tá? Paleontológicas, os fósseis encontrados basicamente na mesma área em continentes diferentes. Então, quando eles estavam próximos, tá? Quando eles estavam formando apenas um continente, animais sobreviveram naquela região há centenas de anos, né? Eles se separaram e encontraram os registros fósseis daquele animal. Lembrando que é do mesmo indivíduo, encontrou um crânio aqui na América do Sul, aí encontrou um pé lá na África. Era do mesmo animal? Não, tá? Era da mesma espécie, tudo bem? Como representante aqui, ó, do Mosasaurus. É um réptil que viveu há milhares de anos. Existiam vários mesossauros, vários, não existiam só um. Como da mesma forma, hoje existem várias onças, tá? Aí, por exemplo, eles encontraram um crânio dele aqui, de um animal. Encontraram o mesmo crânio muito parecido, extremamente igual, só que de um outro mesossauros. Não é do mesmo daqui. Eles analisaram e chegaram à conclusão: é a mesma espécie. Mas como que pode um crânio dessa espécie aqui na África e um crânio dessa espécie aqui na América do Sul, sendo que elas estão distantes? Então, mostrando que houve a Pangeia, um único continente, antigamente. E de acordo com a deriva continental, né, elas foram se distanciando. A evidência morfológica, claro, né, como podemos ver em um mapa mundi, ou seja, a forma, vejam só, isso daqui é muito bem detalhado também, tá, pessoal? Esse mapa aqui não é feito assim do nada, como as pessoas imaginam. A NASA, né, várias agências, né, que investem aí na atmosfera do planeta Terra, mandam satélites, tiram fotos extremamente com a resolução extremamente boa, né? Fotos nítidas com a qualidade extremamente boa e pegam um formato aí dos continentes. Isso daqui não é uma imaginação, não é algo inventado, é algo real. Evidência morfológica, então, mostrando que a América do Norte se encaixa aqui com a região oeste da Europa, com um pouquinho da África, né? A América do Sul tem um encaixe extremamente similar com a parte oeste da África. Então, essa é outra evidência morfológica, tá? Que a gente tem sempre que lembrar aí, ó. Primeira, evidência morfológica, que comprova aí a teoria da deriva continental, morfológica, a forma. E segunda, as evidências paleontológicas, as evidências comprovadas pelos fósseis. E posteriormente também, né, com o avanço dos estudos, através das placas tectônicas ou placas litosféricas. Escreve, pessoal, isso é importante.
placas tectônicas é igual a placas litosféricas. Lembram? Biosfera, hidrosfera e litosfera. Tá? Então, as placas podem ser chamadas aí de, olha aqui, ó, litosféricas. Estou lá na página 14, beleza? Também reforçou aí essa teoria da deriva continental, de modo que, primeiro, que antes de tudo, que elas geram vários impactos, tá? Como podem formar aí cadeias de montanhas, dependendo dos movimentos, podem formar terremotos ou abalos sísmicos. Se for um terremoto próximo na hidrosfera, pode gerar tsunamis, tá? Então, através desses movimentos, foi se formando aí a forma dos continentes e como no meio que eles foram se distanciando, foram se movimentando. Olha só, percebemos aqui também nessa parte da Ásia e na região leste da África, houve um corte no meio desse continente. Por quê? Porque aqui há uma placa passando. Tá vendo as duas setinhas aqui, ó? Uma setinha vermelha para cá e uma setinha vermelha para cá, né? Então, está havendo um movimento de separação. Se a separação divide os continentes, então eles estão rompendo, tá? E quando eles podem aí, se unir, vão formar aí as cadeias, como está descrito aí, ó, na página 15. Opa, na página 15, as cadeias de montanhas, que é um exemplo aqui entre a placa de Nazca e a placa da placa sul-americana. Olha só, formou claramente o formato, a forma, né? Deu a forma certinha da costa oeste da América do Sul. O que temos aqui? A Cordilheira dos Andes, beleza? E a Cordilheira do Himalaia? Ela está por aqui, tá bom? É uma outra cordilheira também formada aí entre as fissuras, né? Entre as placas tectônicas ou litosféricas. Não esqueçam. Continuando, então, nas próximas questões, a questão 2, eu te pedi, né, os 10 nomes científicos de cada reino, tá? Então, eu trouxe uma lista, tá, de cada reino, Eubactéria, Monera, reino Fungi, reino das plantas, reino dos animais e do reino protista, tá bom? Turma, uma curiosidade, né, que geralmente em seres microscópicos, micro-organismos, bactérias, alguns fungos, nem todos, tá? Eles são tão pequenos que as características deles são tão diferentes, assim, são tão imperceptíveis que é difícil dar nome comum. Então, não sei se vocês conseguiram encontrar aí todos os nomes comuns, né, nas espécies de micro-organismo, porque realmente geralmente os cientistas eles reúnem esses micro-organismos pelo nome científico apenas. É tão difícil de detalhar a espécie que eles se contenham apenas com o nome científico. Seja praticamente impossível dar um nome comum, porque as características são extremamente pequenas, tá? E outra, que há uma enorme variedade, tá? Uma enorme variedade. Um exemplo aqui de uma bactéria, Escherichia coli, tá? O nome de uma espécie. É difícil da gente encontrar um nome comum, porque as características dela são extremamente pequenas, seja morfológicas, né? Ou seja, a forma dela. E há várias espécies de Escherichia, tá? Olha só, o gênero. Não há só uma, tá bom? Há várias. Mesma coisa para os fungos e também para os protistas, tá bom? Então, tá aí a lista. O mais importante dessa lista é saber o quê? Como que o nome científico é escrito. Entender a importância dele, é claro, também, né? Então, olha só. Poronaria coronata é o nome científico do cardeal, tá? Poronaria coronata, em latim, beleza?
Reparam que ele está escrito em itálico para diferenciar, porque não é uma língua escrita em português, é em outra língua, latim. Então tem sempre o quê? 2 nomes, lembra? O sistema binominal, tá? E diferenciado em latim, beleza? Pessoal, tem a fundo, quando vocês forem estudar esse conteúdo novamente, tá? Vocês estão vendo a primeira vez esse conteúdo, existem alguns cientistas, alguns biólogos que repetem o nome. Algumas espécies podem apresentar aí 3 nomes, mas não é comum, tá? O que é o certo? Sistema binominal, o gênero e espécie. Algumas espécies, tá, descritas por alguns biólogos, eles vão repetir a espécie, vão poder ter 3 nomes aí, tá? Mas não preocupa com isso não, é só uma curiosidade. Provavelmente vocês podem ter encontrado aí quando vocês forem pesquisar, e você perguntam, Renan, poxa, como aqui? Como assim? Aqui tem 3 nomes no nome científico, como por exemplo, Homo sapiens sapiens. Ou você pode encontrar também como Homo sapiens e só um S, tá? Homo sapiens S ou Homo sapiens sapiens. Por que tem 3 nomes, tá? Aí é um conteúdo para uma outra aula, tá? Mais a fundo. O que vocês têm que saber? O sistema binominal da taxonomia de Linneu, tá? Cada espécie utiliza o latim para descrever, dar um nome, e tem 2 nomes, gênero e espécie. E no caso aqui desta ave, temos o cardial, é o nome comum, e o nome científico, tá bom? Respondendo então, já entrando no assunto da taxonomia de Linneu, qual que é a importância? Primeira, universalização fica muito mais fácil, né, da gente conversar quando a gente está falando a mesma língua. A gente só consegue ter uma comunicação quando a gente está falando a mesma língua, não é mesmo? Então, como que biólogos e cientistas iam estudar, por exemplo, o cardeal, se eles se reunissem em um país e cada um morasse em países diferentes? Vamos reunir congresso das aves lá na Alemanha, né? Aí chega um brasileiro que chama de cardeal, o cardeal. Chega um espanhol que chama o cardeal de, sei lá, um outro nome estranho. Chega um japonês que vai querer traduzir cardeal. E lá na Alemanha ainda que tem um alemão. Então, olha só aí a gente falou 5 línguas. Então, resolve esse problema. Todos os nomes das espécies vão ser utilizados o latim. Assim como também os nomes dos grupos. Plante ou plantae, animalia, fungi ou bactéria, tem de origem na língua latim. Isso facilitou o estudo, tá? Dos animais e aprofundar nas características de cada ser vivo. Próxima questão te pede. Os felinos e os canídeos representam qual classe? Filo e reino. Bom, muito tranquilo, pessoal. Vamos lá para a apostila para a gente responder essa questão. Página 55. Então, olha todos os grupos aí. Está te pedindo os canídeos e os felinos, beleza? Qual que é o reino, filo e classe? Reino, fácil, são os animais. Só que eles são animais com vértebra ou sem vértebra? Muito fácil, né? São animais com vértebra. Então, filo, vertebrados. Qual que é o filo de gato e cachorro? Filo dos vertebrados. Qual que é o reino? Reino animal. Reino animal, filo vertebrados. Dentro do filo dos vertebrados, eu tenho as classes. Quais animais que possuem vértebras? São os 5 que a gente conhece. Peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero. Todos esses possuem vértebras. Tá? Então, qual que é a classe de um gato e um cachorro? Mamália. Tá? Os mamíferos. A classe mamália. Qual que é a próxima grupo? Tá proposto lá por Linneu. Se a gente fosse continuar falando aí de gato e cachorro. Tá? Ordem.
Ele, gato e cachorro são o quê? São carnívoros. Lembram nas últimas videoaulas que a gente falou dos carnívoros? Então, os mamíferos carnívoros, ordem carnívora. Chegamos então às famílias que a questão te pediu, os felinos e dos canídeos. Beleza? Próxima questão. Qual reino possui como representantes seres vivos que possuem tipo de célula eucarionte e produzem seu próprio alimento? Olha só, então qual reino que tem seres vivos eucariontes e que produzem seu próprio alimento? Lembrar primeiro aí de planta. Viu lá produzir seu próprio alimento? Reino das plantas, tá? Fazem fotossíntese. Reino plante ou reino planta, tá? As plantas e são eucariontes. Só que tem um outro reino aí também, tá? Lembram deles? Dos protistas, tá? Os protistas são eucariontes, tá? E produzem seu próprio alimento. São todos? Não. Lembram? Protista, protozoários e algas. Quem que produz seu próprio alimento? As algas. São eucariontes e produzem o próprio alimento, tá? Próxima questão, então, muito parecida também. Qual a diferença de seres vivos procariontes e eucariontes? Cite ao menos um representante de cada grupo, de um eucarionte e um procarionte. Tranquilo, né? Seres vivos procariontes são seres vivos que possuem tipo de célula procarionte e eucariontes são seres vivos que possuem tipo de célula eucarionte, tá? Então, um representante de cada grupo é só ir na lista que vocês fizeram, né? Ir lá nos eucariontes. Você pode escolher um animal, você pode escolher uma planta, tá? Ou até uma alga. Procarionte, escolher o nome de uma espécie de bactéria, tá? Que somente as bactérias possuem o tipo de célula procarionte. Somente as bactérias são seres procariontes. 7, última questão, muito fácil também, já que depois que a gente fez aquela lista, né? Cite o nome científico de 2 espécies de seres vivos que fazem fotossíntese. E se eu tivesse colocado assim, cite 2 espécies de seres vivos fotossintetizantes? Você ia saber responder? Seres vivos fotossintetizantes, que fazem fotossíntese, tá? Qualquer espécie de planta, tá? Ou também eu poderia colocar alguma espécie de alga. Mesmo sendo protista, ela consegue fazer a fotossíntese. Então, coloquei como exemplo o açaí, Euterpe oleaceae, oleraceae e o Allium sativum. É o alho. Beleza, turma? Bom, espero que tenha ficado claro. Se for preciso, volte aí nas videoaulas, assistam novamente, tá? É muito conteúdo, falando novamente, tá? Bons estudos, um grande abraço e até a próxima videoaula. Não se esqueçam, juntos no caminho.